Olá, boa tarde. Sou Dulce Maria Amaral Pereira, a diretora-presidente do Instituto de Previdência de Itajaí. Vamos dar início à audiência pública referente ao exercício de 2024. O IPE, Instituto de Previdência de Itajaí, é uma autarquia municipal com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa e financeira descentralizada. O Instituto de Previdência de Itajaí foi criado através da Lei Complementar número 13, de 17 de dezembro de 2001. Tem a função de operar e administrar os planos de benefícios e de custeio do regime próprio de previdência social do município de Itajaí. Institucionalmente, o IPE possui segregação de massas, sendo dividido em fundo financeiro, regime de caixa, repartição, composto por servidores efetivos do município de Itajaí que tenham sido admitidos até 16 de dezembro de 2001. Fundo previdenciário, regime de capitalização, composto por servidores efetivos admitidos no município de Itajaí a partir de 17 de dezembro de 2001. O IPE possui uma diretoria executiva, composta por presidência, diretoria de previdência, diretoria de investimento, diretoria administrativa e financeira. Temos também os órgãos colegiados. O Conselho Municipal de Previdência, mais conhecido como CMP, que é o órgão de controle, deliberação e orientação administrativa. Conselho Fiscal, órgão fiscalizador responsável por examinar os atos dos administradores e o cumprimento de seus deveres legais e estatutários. Comitê de Investimentos, órgão auxiliar do IPE e do CMP quanto à aplicação dos recursos financeiros do RPPS, com participação do processo decisório de formulação e execução da política de investimentos. Neste momento, eu passo a palavra à diretoria administrativa e financeira do IPE. Olá, boa tarde. Sou Cleberson Roberto Pereira. Estou no momento na função de diretor administrativo e financeiro do IPE e nesta audiência pública estaremos apresentando os dados referentes à parte financeira, contábil e também atuarial do Instituto de Previdência Itajaí em relação ao exercício de 2024. No que tange ao fundo financeiro, ou também chamado de regime de caixa repartição, nós tivemos como receitas orçamentárias totais o valor de R$ 29.252.000. Esses valores advêm da contribuição patronal, R$ 7.632.000, contribuição do servidor ativo, R$ 6.486.000, contribuição do servidor inativo, R$ 7.796.000, contribuição de pensionista, R$ 468.000, remuneração de investimentos do RPPS, R$ 467.000, compensação previdenciária, R$ 6.401.000, assim totalizando os R$ 29.252.387,23 de receitas orçamentárias no exercício de 2024. Dando continuidade, o fundo financeiro teve outras origens de recurso, sendo elas receitas orçamentárias, R$ 29.252.000, aporte para cobertura de insuficiência financeira, R$ 154.726.000, superávit financeiro do exercício anterior, R$ 381.000, totalizando R$ 184.360.369,93. Despesas do fundo financeiro: aposentadorias, R$ 165.421.000, pensões, R$ 17.216.000, compensação previdenciária,
905 mil reais. Demais despesas, PASEP, que tem as incidências sobre os investimentos e seus rendimentos, R$ 4.412. Total de despesas orçamentárias, R$ 183.547.814,96. Temos como resultado do fundo financeiro, então, entre as receitas e as despesas, o valor de R$ 812.554,97. Já no que tange ao Fundo Previdenciário, regime capitalização, nós tivemos o total de receitas orçamentárias no valor de R$ 223.221.261,50. Esses valores advieram de contribuição patronal, R$ 96.074.000. Contribuição do servidor ativo, R$ 67.388.000. Contribuição do servidor inativo, R$ 364.227. Contribuição do pensionista, R$ 65.067. Remuneração dos investimentos do RPPS, R$ 58.237.699. Compensação previdenciária, R$ 1.087.000. Contribuição em regime de parcelamento de débitos, não tivemos no exercício de 2024. Receitas diversas, R$ 4.080. Assim, totalizando o total de receitas orçamentárias de R$ 223.221.261,50. No que tange às despesas do Fundo Previdenciário regime capitalização, temos o total de R$ 23.676.755,34. Esses valores advêm das aposentadorias, que totalizaram em 2024 o valor de R$ 18.412.000, as pensões, R$ 3.999.000, compensação previdenciária, R$ 78.899, demais despesas, PASEP, despesas com investimentos e restituições, R$ 1.185.040. Nesse sentido, tivemos como total de despesas o valor de R$ 23.676.755,34, onde, entre receitas e despesas, tivemos como resultado do Fundo Previdenciário positivo o valor de R$ 199.544.506,16. Despesas administrativas da taxa de administração do RPPS no exercício de 2024. Das receitas da taxa de administração, tivemos o valor de R$ 14.606.000. Das despesas da taxa de administração, o valor foi de R$ 11.373.000. Do pagamento em duplicidade do PASEP, o valor foi de R$ 496.423,29. Do cancelamento dos restos a pagar, tivemos o valor de R$ 6.570,49. Tivemos como resultado, entre despesas e receitas, o valor positivo de R$ 2.742.695,42. No que tange às despesas administrativas da reserva da taxa de administração do RPPS, temos o valor gasto de R$ 4.680.253,20. Esse valor são originários das despesas com a construção da obra da nova sede do Instituto de Previdência de Itajaí. Neste momento, estará sendo apresentado os dados referentes às questões atuariais do Instituto de Previdência de Itajaí. Evolução das despesas administrativas. Exercício de 2022, tivemos o percentual de 2,44, o que representa o valor de R$ 8.977.193,35. No exercício de 2023, o percentual refere-se a 2,31%, o que corresponde a R$ 10.054.724,84.
E no exercício de 2024, o percentual também se manteve em 12,31%, correspondendo ao valor de R$ 11.373.475,72 das despesas administrativas. Seguindo, vamos passar para a questão de avaliação atuarial dos dados estatísticos do RPPS, referente ao quadro dos segurados do Fundo Financeiro Regime Caixa. Ativos: 191 do sexo feminino, 138 do sexo masculino. Remuneração média, nós temos do sexo feminino R$ 10.620,47 e do sexo masculino R$ 10.905,73. Idade média do sexo feminino, 56 anos. Idade média do sexo masculino, 57 anos. Aposentados do regime de caixa, nós temos 1.062 aposentados do sexo feminino e 219 aposentados do sexo masculino. A média salarial do sexo feminino, R$ 9.536,07. E a média salarial do sexo masculino, R$ 12.038,66. Idade média dos aposentados são 66 anos do sexo feminino e do sexo masculino, 69 anos. Pensionistas, a quantidade do sexo feminino são 174 e a quantidade do sexo masculino são 63. A média de remuneração do sexo feminino é R$ 5.598,14 e do sexo masculino, R$ 5.819,06. No que tange à idade média, nos pensionistas do sexo feminino, a média é de 70 anos e a média do sexo masculino, 66 anos. No que tange o Fundo Financeiro Regime Caixa, a parte de percentual de contribuição, é importante esclarecer que o ente público contribui mensalmente com 22% sobre a remuneração de contribuição, que é a sua base de incidência, enquanto o servidor ativo contribui com 14% da remuneração sobre a base de contribuição. É importante salientar ainda ali que os aposentados e pensionistas também contribuem com 14% da parcela do benefício que excede o valor de R$ 7.786,02. Ainda, na análise financeira mensal dos resultados do regime Caixa Fundo Financeiro, nós temos como dados: receita total de contribuições mais Comprev mais parcelamentos, 2,25 milhões. Despesas com aposentados e pensões, 14,10 milhões. Falta financeira, 11,85 milhões. Neste falta financeira é onde encontra-se o aporte realizado pelo município de Itajaí através da prefeitura, que mensalmente repassa esse valor para o Instituto. Taxa de dependência, 0,22 ativos por benefício. Novos benefícios até agosto de 2024. 48, o que totalizou a despesa a mais de R$ 559 mil por mês. Aposentadorias projetadas para os próximos 5 anos, numa idade aproximada de 58 anos, e que essas aposentadorias vão equivaler à despesa de 2,73 milhões ao mês com os pagamentos dessas respectivas aposentadorias. No fundo financeiro ainda, na parte de resultados do exercício de 2024, temos como ativo real líquido do plano o valor de R$ 5.492.733,14. Aplicações e recursos. Nós temos do DAIR, nós temos o valor de R$ 5.492.733,14. Não temos nenhuma dívida reconhecida, é zero. Reservas matemáticas, nós temos o valor de R$ 2.565.730.162,99. Reserva matemática de benefícios concedidos, nós temos o valor de R$ 2.100.891.025,73. Reserva matemática de benefícios a conceder, R$ 464.839.137,26. Nesse caso, o aporte complementar da Prefeitura do ente para a cobertura da insuficiência do plano financeiro projetado é de R$ 2.560.237.937,14.
R$ 389,85. É o que a Prefeitura estará aportando para pagar as aposentadorias e pensões até o último pensionista e aposentado. Nesse gráfico que está apresentado neste momento, nós temos a evolução esperada pelo atuarial das despesas do Fundo Financeiro Regime Caixa Repartição, tendo o pico de valores sendo repassados pelo município às projeções matemáticas em 2032, sendo o valor de 176 milhões de aporte para o ano de 2032 a ser realizado pela Prefeitura. Por esse gráfico, conseguimos perceber que dali para frente, 2033, 2034 e seguintes, há uma diminuição gradativa dos valores e aportes financeiros a serem realizados pela Prefeitura para cobrir as aposentadorias e pensões do Fundo Financeiro Regime Caixa Repartição, sendo que em 2040 teremos o último ativo do plano se aposentando. Neste momento, passamos a apresentar as informações referentes ao Fundo Previdenciário. Neste quadro, nós temos as informações do regime capitalização, também conhecido como Fundo Previdenciário. Os ativos, nós temos do sexo feminino 4.300 servidores e do sexo feminino 1.206 servidores. A média salarial do sexo feminino R$ 6.411,39. A média salarial do sexo masculino R$ 8.497,38. Idade média do sexo feminino, 44 anos. Idade média do sexo masculino, 44 anos. Aposentados no regime capitalização, nós temos 278 do sexo feminino e do sexo masculino, 49. Média de remuneração no sexo feminino, R$ 4.277,91. E do sexo masculino, a média é de R$ 5.220,24. A idade média dos aposentados do sexo feminino é de 62 anos. A idade média dos aposentados do sexo masculino é de 66 anos. Enquanto aos pensionistas, nós temos a quantidade de 34 do sexo feminino e do sexo masculino, 48 pensionistas, sendo do sexo feminino a média do valor das pensões de R$ 3.830,23, quanto do sexo masculino é de R$ 3.939,39. A idade média dos pensionistas do sexo feminino é de 48 anos, enquanto a idade média dos pensionistas do sexo masculino é de também 48 anos. O próximo slide vai falar do Fundo Previdenciário, parte de percentual de contribuições. Do ente público, 22% sobre a remuneração de contribuição, do servidor ativo, 14% sobre a remuneração de contribuição, aposentados e pensionistas, 14% naquela parcela que excede o benefício no valor de R$ 7.786,02. Lembrando que esse é o teto do regime do INSS, o valor. No Fundo Previdenciário, regime capitalização, a análise financeira mensal assim está disposta, com seus respectivos resultados. Receita total de contribuições normal, 13,65 milhões. Despesas com aposentadorias e pensões, 1,76 milhões. Sobra financeira, 11,88 milhões. Taxa de dependência, nós temos 13,46 ativos para cada beneficiário, ou seja, cada um aposentado desse regime, nós temos 13,46 ativos. Novos servidores ativos até agosto de 2024, 345, com média aproximada de 40 anos. Novos benefícios até agosto de 2024, 57 benefícios, o que tem um valor mensal para o Instituto de R$ 267 mil. Potenciais aposentadorias para os próximos 5 anos, 888, com a média de idade de 58 anos e tendo como valor 6,93 milhões ao mês de despesas com aposentadorias e pensões projetadas pelo atuarial. No próximo slide, estaremos vendo as informações do Fundo Previdenciário Regime Capitalização com os resultados do ano de 2024. Ativo real líquido do plano, R$ 1.802.705.051,49. Aplicações e recursos, DAIR, R$ 1.802.705.051,49.
R$ 51,49. Não temos nenhuma dívida reconhecida, plano de amortização também não temos, também deu zero. Plano previdenciário, nós tivemos R$ 1.621.808.971,16. As provisões matemáticas são de R$ 1.621.808.971,16. Benefícios concedidos totalizaram o valor de R$ 250.104.987,84. Perspectivas de benefícios a conceder. O valor é de R$ 1.371.703.983,32. Temos como saldo do Comprev o valor de R$ 199.290.561,08. Assim, temos como resultado atuarial positivo o valor de R$ 180.896.080,33. Nesse slide nós temos o plano de custeio de 2025, As projeções. O ente público passará a continuar a contribuição de 22%, o servidor ativo 14%, o servidor aposentado 14% também e o pensionista 14%. O total é de 36%, porque é em relação ao ente público e ao servidor ativo, 36%. Entre o servidor aposentado e o ente público, 36%. E entre o ente público e o pensionista, 36%. No que tange ao gráfico do Fundo Previdenciário Regime Capitalização, em 2025 temos a projeção de ter 461 ativos aptos para se aposentar. Em 2035, teremos uma inversão financeira, ou seja, passaremos a ter maiores pagamentos com as aposentadorias e pensões do que o que está se arrecadando. E em 2065, a projeção da concessão da última aposentadoria do Fundo Previdenciário Regime Capitalização. É importante salientar que estamos à disposição para sanar qualquer dúvida ou questionamento a ser apresentado através de nossos canais de comunicação. E neste momento também passo a palavra à Diretoria de Previdência. Olá, eu sou Fernando Castelão Filho. Atualmente ocupo a função de Diretor de Previdência. Vou passar os dados relativos ao ano de 2024 do funcionamento da nossa diretoria. A Diretoria de Previdência tem 3 principais atribuições, que é o atendimento ao servidor, orientar e esclarecer acerca dos benefícios previdenciários, elaborar contagem de tempo de contribuição e simulação de aposentadoria e também realizar educação previdenciária. Outra atribuição é a análise e a concessão dos benefícios previdenciários, recebimento de requerimento de aposentadoria e pensão, autuação dos processos administrativos, análise previdenciária e jurídica do requerimento, cálculo dos proventos de aposentadoria e a comunicação com o Tribunal de Contas. Por fim, a outra atribuição é a emissão de documentos, fazer a elaboração do histórico funcional do servidor, estudar sua vida funcional ao longo da carreira no município e a declaração e certidão de tempo de contribuição para ex-servidores. Com relação ao atendimento aos segurados, nós realizamos 1.748 atendimentos presenciais. Os atendimentos presenciais são aqueles para fazer o estudo concreto do caso do servidor. Também realizamos 1.364 atendimentos remotos, via telefone, aplicativo de mensagem ou e-mail, para tirar dúvidas gerais sobre a legislação previdenciária. Com relação à concessão de aposentadorias, no ano de 2024, nós concedemos 5 aposentadorias compulsórias, que é aquela para o servidor que atinge 75 anos, data limite para permanecer no serviço público. Realizamos 26 aposentadorias por idade, 106 aposentadorias por idade e tempo de contribuição, que é aquela que o servidor atinge o requisito tanto de tempo quanto de idade para garantir o melhor benefício. Tivemos 12 aposentadorias por invalidez, que é aquela quando o servidor, infelizmente, em decorrência de um acidente ou de uma moléstia, perde a sua capacidade laborativa. E também tivemos 3 aposentadorias especiais, totalizando 152 aposentadorias em 2024. Dessas 152 aposentadorias, 68 são do regime de repartição e 84 do regime de capitalização. Dando um panorama geral das aposentadorias,
fizemos a divisão por secretarias. Então, servidores que eram da Secretaria de Educação no momento da aposentadoria totalizaram 87. Da Secretaria de Saúde, 35. Secretaria de Promoção e Cidadania, 7. Administração e Gestão de Pessoas, 6. Assistência Social, 5. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 3. Procuradoria-Geral do Município, 3. Secretaria Municipal de Segurança Pública, 3. Gabinete do Prefeito, 1. Secretaria Municipal de Obras, 1. E a Controladoria Geral, também um servidor. Além das aposentadorias, também conduzimos outros processos previdenciários. Analisamos 48 pedidos de abono de permanência, que é quando o servidor atinge o requisito de se aposentar e prefere continuar em atividade. Realizamos 105 averbações, que é quando o servidor traz tempo de contribuição de outro regime para contabilizar junto com seu tempo de concurso aqui no município. E concedemos 28 pensões por morte, sendo 10 de servidores ativos e 18 de servidores inativos, aposentados. Com relação à emissão de documentos, realizamos 32 cálculos de aposentadoria, que são aqueles cálculos feitos antes do servidor decidir se vai optar pela aposentadoria ou não. Produzimos 345 históricos funcionais, emitimos 27 certidões de tempo de contribuição para o ex-servidor comprovar em outro regime de previdência o seu tempo trabalhado aqui no município. Emitimos 361 declarações de tempo de contribuição. Obtivemos ainda o registro de 146 aposentadorias junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. Importante destacar esse dado, pois todo o processo de aposentadoria que é feito pelo Instituto de Previdência passa pelo crivo e registro do Tribunal de Contas. Então, em 2024, obtivemos um número alto de registro. Ainda tivemos a digitalização de 2.104 documentos, que faz parte do projeto de modernização do Instituto de Previdência, passando do papel para o digital. Com relação à educação previdenciária, o IP itinerante, que é o programa que visa aproximar o IP dos seus segurados, fazendo visitas aos locais de trabalho para tratar de assuntos como o funcionamento da autarquia, as regras de concessão de benefício e legislação previdenciária, nós fizemos 9 reuniões ao longo do ano de 2024, todos junto à Secretaria de Saúde, dos postos de saúde. Dessas 9 reuniões, atendemos de forma individual 66 servidores. Importante destacar que todos os dados apresentados estão disponibilizados nos canais de comunicação do IP. Em caso de eventuais esclarecimentos ou dúvidas que possam ter permanecido, estamos à disposição. E nesse momento passo a palavra para a Diretoria de Investimentos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jean Polidoro e eu vou passar nesse momento para vocês os números da nossos investimentos realizados no ano de 2024. Então a gente teve, pessoal, do ano de 2023 para o ano de 2024, uma evolução no nosso patrimônio. Em 2023, nós tínhamos na ordem de 1.493 milhões, passando para 2024, 1.816 milhões. Essa diferença de aproximadamente 320 milhões, em torno de 180, 190 milhões, é os investimentos que a gente buscou realizar no mercado financeiro e trouxeram este retorno, e os demais recursos vieram oriundos das contribuições dos servidores e do repasse patronal. Aí vocês nos perguntam, onde que está aplicado esse recurso, esse 1.816? Onde que é investido no mercado financeiro? Coloquei bem grande na tela a bandeira do Brasil, porque a maior parte do nosso patrimônio está alocado justamente na dívida pública federal. Nós compramos títulos públicos do governo federal. Então, com emissão em NTNB, chamado esse papel de NTNB, corrigido pela inflação. Coloquei ademais ali nas próximas linhas, Banco do Brasil, BTG Pactual, Bradesco, Itaú, XP, Caixa, Santander e Safra, todos certamente conhecidos por vocês, são instituições na qual o Instituto de Previdência aloca nesses bancos em produtos destes bancos. Então são bancos sólidos e reconhecidos e conhecidos a todos. Se a gente pegar essa última linha, essas 6 instituições que estão abaixo, se somarmos,
representam na ordem de 3% do nosso patrimônio, que são casas de investimento um pouco mais específicas. Por exemplo, Vinci Compass, ela está mais dentro de FII e FIP, que é Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo de Investimento em Participações. Depois temos Empire, Grid, BNP Paribas e os últimos dois, BNY Mellon e Intrader, são duas instituições que há anos já estão na nossa carteira de crédito privado. Próximo slide, então. Quando a gente fala de meta de rentabilidade e qual foi a rentabilidade que conseguimos em 2024. Percebam que logo no começo a gente tem uma meta a ser buscada, que é o IPCA mais 5,11. Esse 5,11 coloquialmente a gente divide por 12, que é a quantidade dos meses no ano, e a variação da inflação, que ela é mensal. Então percebam que, por exemplo, em janeiro a gente teve uma carteira com uma remuneração que a gente conseguiu no mercado financeiro de 0,71 e a meta era 0,84. Já em fevereiro, 1,50 nós conseguimos no mercado financeiro e a meta atuarial era de 1,25. Então percebam que isso pode oscilar mês a mês conforme a inflação oscila. Mas no montante no final do ano, a gente conseguiu em 2024 uma rentabilidade de 12,50 contra uma meta atuarial de 10,19%. Então, no próximo slide, pessoal, nós estamos falando da política de investimento, porque quando vocês digam, Jean, ok, vocês aplicam esse 1 bilhão e 800 no mercado financeiro, mas existe regra? Você aplica conforme você acha conveniente no momento? Não. Existe uma política de investimentos. Esta política de investimentos ela é aprovada e deliberada pelo Comitê de Investimentos, que traz um norte para a gestão de quais ações a gente deve fazer ao longo do ano. Então, pessoal, quando a gente fala dentro da política de investimentos, as regras, né, a gente tem o artigo 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, que a resolução a 4963 traz como possibilidades de investimento. Então, vejam, nessa tela inicial no artigo 7º, a resolução traz que a gente pode investir em títulos públicos até o teto de 100%. Nós podíamos pegar esse 1 bilhão 800 milhões que temos hoje e aplicar 100% em título público. Todavia, na última coluna, na estratégia-alvo, junto com o comitê, nós preconizamos em deixar uma estratégia na ordem de 53%. Tá? Então, anualmente o comitê, junto na política, diz qual é o norte e essa estratégia-alvo vai percorrer esse norte que é, neste caso, 53,5%. Agora, por exemplo, no próximo slide, nós temos o artigo 8º, que é o segmento de renda variável. Pela resolução, nós podemos investir até o teto de 40%, mas junto com o comitê, colocamos apenas a estratégia-alvo em torno de 6%. Tá? Então, aqui responde uma boa parte da pergunta de vocês. Por exemplo, se a gente acredita que o segmento de renda variável vá muito bem, a gente pode colocar todo esse patrimônio em renda variável? Não, a gente só pode até 40%, que é o que determina a lei. Então, aí traz também nos próximos slides o segmento de investimento no exterior. Nós também podemos aplicar recursos no exterior, todavia até o máximo da resolução de 10%. Tá? E no segmento de artigo 10, investimento estruturado também, fundo de multimercado 10%, fundo de participação 5% e mercado de acesso 5%. Pessoal, então aqui a gente conclui nossos dados do investimento e finaliza aqui apenas destacando um ponto. Quando nós fizemos a gestão dos recursos, a gente pensa primeiro na gestão do risco, porque o nosso servidor é o beneficiário. Depois a gente pensa no máximo de retorno possível. Então a gente sempre vai se concentrar o nosso foco em proteger o nosso patrimônio e, consequentemente, buscar no mercado financeiro o máximo de retorno possível. Então despeço-me aqui, deixo também a informação que todos os dados do investimento encontram-se no nosso site institucional. Neste momento, então, vou falar sobre as ações realizadas pelo Instituto no exercício do ano de 2024. Manutenção e atualização do site do IPE. Realização dos projetos
novos rumos, plantio do IP amarelo e IP itinerante. Início da construção da nova sede do IP. Manutenção do Progestão nível 2. Realização de capacitação de dirigentes, conselheiros e servidores. E assim dou por encerrada a audiência pública referente ao exercício de 2024 e convido a todos para acessarem nossos canais de comunicação. Muito obrigada.